gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia. E eu sou a Cíntia. E hoje é um episódio especial. Hoje a gente está com a nossa primeira convidada, a Carol Simone, do podcast Caso de Au Pair. Se você não conhece ainda, vai lá, que cada episódio conta um BO diferente que aconteceu com alguma au pair pelo mundo. Oi, Carol, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Que honra estar Carol. aqui nesse podcast. Que honra ter você como nossa primeira entrevistada. Exatamente. Muito obrigada. Estou muito honrada e feliz com esse convite. É isso aí, gente, é criando essa comunidade, não é? De au pair. Isso Pelo mundo mesmo. afora. E Isso o mundo mesmo. das au pairs é tão pequeno, gente. Um conhece o outro. É verdade. De repente tem um amigo em comum, é muito louco. Verdade. Eu e a Cíntia, a gente se conheceu porque nós duas estávamos querendo ser au pair na Alemanha. A gente se conheceu nessa época, a gente foi tirar o visto juntas, fomos para a Alemanha na mesma época. E ela ficou um pouquinho por lá, um pouquinho 7 anos, 8 anos. Eu mudei para cá e depois ela veio também. Agora estamos de novo no mesmo país. A gente não se desgruda, não tem jeito. Pois é. Amizades do au pair que ficam para sempre, né? Pois é, acho que é uma das coisas que eu mais gosto desse programa, que a gente conhece umas pessoas maravilhosas, né? Eu sempre falo também para todo mundo que se você compartilha as mesmas experiências, a pessoa que está lá compartilhando com as mesmas coisas que você vai ter uma tendência de entender melhor o que você está passando. Com certeza. É. Se você vai contar uma coisa para uma amiga sua do Brasil, ela não vai entender tudo aquilo, aquela borbulhão de emoção, de estresse, de felicidade, de ansiedade que está Que é morar acontecendo ali. com uma família de estranhos. Exatamente. Sim. É muito diferente. Eu também Mas- fiz uma melhor amiga aqui na Holanda, também um pouquinho antes do embarque. A gente ainda trocava nos grupos da vida, né? A gente trocava ali processo, documento, lá, e a gente acabou formando aí essa amizade. Ela ficou também na Holanda. Ai, que Então a legal! gente tá pertinho, sim. E era isso, assim, era todo dia. A gente falava que a gente revezava. Uma semana uma tava bem para aguentar a outra que tava mal, reclamando. Bem assim. Super normal. Exatamente. Acho que não muda, né? Só muda Não. o endereço, porque é tudo igual. É tudo igual. Mas então, Carol, por que você decidiu ser au pair? Então, gente, acho que uma coisa foi levando a outra, assim. Eu sempre tive vontade de viajar, assim, de conhecer, de talvez morar um tempo fora, conhecer outro lugar, mas não tinha oportunidade. Enfim, a gente, quando cresce, né, a vida adulta, a gente começa a trabalhar. Eu me formei, comecei a trabalhar, e aí, você tá namorando, então, né, você tem ali um foco, sei lá, vai que eu vou casar, e aí, de repente, o trabalho também te leva numa carreira. Então, isso foi me levando, assim, e eu nunca tinha saído do país, na verdade. Antes de ser au pair, eu nunca tinha conhecido nenhum outro lugar. Não. E eu estava num momento da minha vida, eu estava já migrando um pouco para trabalhar por conta própria. Eu trabalhava ainda numa clínica, mas já estava assim meio que atendendo meus clientes por fora. Tava solteira, e aí eu tava tipo, gente, não sei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu decidi, acho que é a hora de fazer um intercâmbio, já que eu sempre quis. Essa Agora é é a a hora. hora. Agora é a hora, porque se eu não for agora, eu não vou mais. Eu Vai tinha mais. acho que 28, 27, eu não sei, É. mais ou menos. E aí eu resolvi, comecei a pesquisar o que eu vou fazer, né? Eu tinha um conhecido que estava na Irlanda com visto de estudante. Então, na época, ele falou: vem pra cá com visto de estudante, é legal, nananã. Mas não foi uma coisa que me pegou muito assim, sabe? E aí eu falei: vou fazer minhas pesquisas. Aí pesquisei, achei o intercâmbio de au pair, que até então eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Falei: acho que pode ser para mim. Eu tenho certa experiência com criança, nunca
trabalhei em escola nem nada, mas eu já tinha sido voluntária numa creche, tenho 2 afilhados, então tinha ali uma certa experiência. Eu falei, acho que isso pode rolar. Aí eu comecei a pesquisar pelos países, né? Cada um tem as suas regras e tal. E aí, quando eu comecei a pesquisar pela Holanda, muito por causa da idade, né? Eu queria a Europa, e aí dentro da Europa, nos países que ainda dava para eu ser au pair, por causa da idade Da limite, idade. eu comecei a pesquisar pela Holanda, que era até 30 anos, agora mudou, é até 25. Ai, Até, gente. até antes de fazer 26, Olha. eles mudaram. Tem uma conversa aí, uma fofoca. Conta, fofoca! Tem uma fofoca, uns rumores. Dizem que, supostamente, eles diminuíram a idade porque muitas au pairs aí entre 28 e 31 estavam trocando para visto de partner depois, que é o visto quando você mora com seu namorado, que é o visto que eu tenho. E aí dizem que, como muitas estavam trocando, eles abaixaram a idade, porque aí uma menina mais novinha não vai querer namorar, até casar, parece, né? vai sim, Quer ir gente. embora. Vai Pra sim! ficar na Europa? Pra ficar na Europa, eu faço qualquer coisa. Então, há rumores de que é por causa disso. Então, eu falei, cara, eu comecei a pesquisar pela Holanda e aí eu me apaixonei total, assim, por tudo que eu li, pelas fotos que eu vi. Falei, é para esse lugar que eu quero ir. E aí fui pesquisar o resto, né? Processo e tudo mais. E quando que você foi para Holanda? Eu cheguei em janeiro. O meu processo foi um pouquinho longo, porque eu pesquisei bastante, né? Tive um tempo ali também para juntar uma grana, para poder pagar as coisinhas que tinha que fazer e tal. O meu processo, desde quando eu fiquei online até o match, foram 7 meses. Que eu não sei, é meio controverso, né? Algumas pessoas dizem que, nossa, muito longo, um tempo muito longo. Para mim, foi, obviamente, né? Quando você tá lá, online, que você quer achar uma família, meu Deus, 2 semanas já é muito. Mas eu acho que foi muito necessário, assim, porque eu esperei e tive uma família boa, sabe? Eu acho que se eu tivesse pegado a primeira no desespero, podia ter dado muito ruim. Exatamente. Mas você teve algumas famílias antes? Eu falei com umas 10 famílias no total. Olha. Até eu ter o meu match. Eu falei com a minha host family em setembro, outubro, mais ou menos. E aí, comecinho de novembro, eles pediram match. E em janeiro, eu embarquei. Dia 7 de janeiro de 2020, cheguei eu aqui no aeroporto de Amsterdã. 2020, Olha. gente. 2020. O que aconteceu 2 meses depois? Um ano maravilhoso para ser au pair. Ela chegou junto com o Covid na Europa. Eu que trouxe. Oh, meu Deus. E aí, pois gente, como é que foi? Eu cheguei em janeiro. E aí, aquela coisa, né? Primeiro mês, estava ali me adaptando. Quando eu cheguei, a au pair antes de mim ainda ficou uma semana. Então, ela me mostrou tudo. Foi, tipo, super legal acompanhar ela, porque ela sabia tudo, né, da rotina. Melhor que os pais, porque quem ficava com as crianças era ela. Então, ela me mostrou tudo, como fazer. Isso aqui, se você fizer assim, assar. Então, foi muito legal. Fui encontrar minhas amigas, meu grupinho, que eu já tinha feito ali nos grupos e tudo mais. Então, o primeiro mês foi oba-oba. Aí, segundo mês... Tadinha, eu tô com dó de ouvir o resto. Nossa, e você ainda chegou no invernão, né? Cheguei no inverno. Chegou no invernão, ainda veio o Covid. Cheguei no inverno sem... Coitada de mim, sem nenhuma roupa de inverno, né? Porque brasileira. E eu cheguei com meu sobretudo, arrasando no frio de janeiro. E a minha hosta levou uma jaqueta pra mim, tadinha. Ai, que fofa. E aí comprei tudo aqui, né? Jaqueta de inverno, sapato, assim, melhor bota. Mas é melhor comprar mesmo aqui na Europa. Sim, que é pra mais preparado, né? E aí, menina, fevereiro eu tinha uma semana de férias já.
Olha que sonho. Olha, que isso? Aqui tem vários breaks na escola, né, durante o ano. Acho que na aqui Inglaterra também. também, né? Também. Uhum. E em fevereiro tinha uma semana e a minha família ia viajar e o nosso combinado era toda vez que eles fossem viajar, eu estava livre, então também podia viajar para onde eu quisesse. Ah, que legal. Muito, muito interessante, porque é bom, isso é uma coisa que eu sempre penso, sabe, de perguntar para a família. As férias deles consideram Sim, suas férias? tem que saber antes. Você, Uhum. exatamente. A minha Tem que família foi saber de antes. férias, me levou junto. Eles pensavam que eu estava tirando férias, viajando com eles. Sim, Não é bem assim, né? Então, Sim. Pois é. muito, muito interessante saber isso antes, para não acontecer sim. isso. Hum. Aí você teve uma semana off. Tive uma semana off e pensei, vou pro lugar que eu mais quero ir no mundo, né? Londres. Ah! Fui para Londres, tive os meus dias lá de princesa. Ai, foi muito bom. Aí fui para Dublin ainda, tenho uma prima lá, fui para casa da minha prima, foi super legal. Voltei, nisso eu já conhecia o meu namorado, porque eu sou rápida, gente. Não, as coisas aqui na Europa, gente, é rapidão. Tchac, Pois tchac. é, gente. Tem que Cheguei ser assim: aqui- boi lento bebe água suja. Cheguei aqui, meu Tinder já tava ali instalado. Falei, vamos ver. Cara, eu tô adorando a história. A Eu gente já fez a mesma tinha coisa na Alemanha, só que não tinha Tinder, tinha um site. site Era. de namoro, né? Chatwall. A gente fez a mesma coisa. E É boba não, gente. Brasileira não nasceu ontem, não. não, e a gente. Eu costumo dizer que o meu raio do Tinder é bem baixo, sabe? Eu não. Esse negócio de viajar para date. Então, o meu raio era tão baixo que ele morava a 5 minutos de bike da casa da minha host family, na mesma cidade. Ai, é E aí eu baixo. falei, ótimo. Ela pensa em que tudo, ótimo. gente. Claro. Imagina que eu vou pegar trem, gente, para ir pagar Muito bom. trem é caríssimo. Muito bom. Queria ter te conhecido uns anos atrás. Trem é caríssimo aqui na Holanda. Imagina eu pagar trem para ver macho. Falei, não, raio baixo, onde dê para ir de bike. E aí a gente já tinha tido alguns dates, né? E tava assim, a gente se via na sexta à noite, aí sábado e domingo eu tava com as meninas explorando, né? Ia para Alemanha, para Bélgica, um final de semana, ou então aqui na Holanda mesmo. Isso é tudo nos 2 primeiros meses. Nos 2 primeiros meses, aproveitando Tipo, minha filha. Carpe diem, graças a Deus! Pois é. Parece aproveitando que ela total. adivinhou que estava chegando. Que estava chegando. E a minha família, eles davam um benefício que não é obrigatório aqui na Holanda, mas que, cara, é assim, eu falo, não é obrigatório, mas é necessário, que é um cartão, tipo um bilhete único, um cartão do trem, só que eles pagam um valor por mês, que agora eu acho que é 33 euros, e o final de semana é livre. Então, a partir de um certo horário da sexta, tipo 7 da noite da sexta, até o último trem de domingo, que é, sei lá, 2 da manhã, você não paga nada. Então, pra gente que é au pair, Legal. 30 euros É faz muita isso? diferença. Com certeza. Devia estar incluído, Então, né? sim, total, porque é muito necessário. Você pode pegar qualquer trem do sul ao norte, que você não vai pagar nada. Galera que tá indo Sim, pra Holanda peçam pergunta esse, pra família se rola. façam esse acordo aí, porque vale muito a pena. Eu e as minhas amigas todas tinham esse cartão, então a gente, final de semana, rodava, né? A gente morava perto, que é mais pro norte, né? Perto de Amsterdã. A gente pegava um trem até a última cidade que dava lá no sul da Holanda, que era de graça, e aí pegava um trem de lá para a Bélgica e pagava menos. Ai, que Porque se a ótimo. gente pegasse um trem daqui para a Bélgica, ia ser mais caro. Minha filha, certeza, pobre, é. gente pobre, au pair, pessoa pobre. Carol, Tá quero no pingo d'água. É. Sim, a gente tem que ter essas estratégias. E aí eu lembro que em março eu voltei, né, da minha viagem de Londres, e aí marquei um date com o agora senhor meu namorado. E aí eu lembro que eu comentei com a minha host family, ele sempre perguntava, o que você vai fazer final de semana e tal. E aí eu falei,
eu vou num restaurante amanhã, era uma sexta-feira, ou sábado, acho que era um sábado. Aí eu falei, vou num restaurante. Eu não tinha falado que era date. Eu falei que ia num restaurante, lá, que eu ia sair. E aí eu lembro que a minha hosta falou assim: olha, vai mesmo, porque eu acho que segunda-feira vai começar um lockdown. Porque já tava, né? Rolê de Covid. E os meus 2 hosts são médicos. Então eles já sabiam, eles já estavam ligados que ia. E aí ela falou, vai mesmo, viu? Porque eu acho que é o último dia que você vai poder sair. Gente. E aí eu falei, meu E Deus. foi. E foi. No domingo, eu saí no sábado, no domingo eles falaram, a partir de amanhã a escola fecha, tudo fecha, não pegue trem, não pegue ônibus, fique em casa. Quantas crianças você cuidava? 2 meninos, um de 6 e um de 8. Ih, gente, como é que foi ficar enfurnada em Sim. casa com todo mundo? Pois é, no primeiro dia, que foi a segunda-feira, os pais ainda foram trabalhar. Ninguém sabia o que estava acontecendo, essa era a verdade. E eu fiquei com os meninos em casa, porque não tinha escola. Então eu fiquei com eles o dia inteirão, assim. Aí os pais liberaram filme, põe aí um Harry Potter, que é longo, né? Não podia sair mesmo, assim. Tinha amiguinhos na vizinhança, outras crianças. Então eles até pediram, não deixa eles irem até lá, tudo mais, enfim. Então a gente ficou em casa brincando e eu me virei o dia inteiro para entreter as crianças, né? Xuxa. Mas aí o primeiro dia foi assim caótico, porque a gente não sabia como ia ser. No segundo dia, eu já tinha um schedule, então eles foram trabalhar de novo, então eu fiquei com as crianças o dia inteiro de novo, mas não foi tão livre assim. O primeiro dia eu que me virei meio que assim, sabe? O que eu vou fazer agora? Vamos almoçar agora, vamos brincar disso e tal. No segundo, eles fizeram um schedulezinho para mim, que foi para me ajudar, assim, né? Tipo, isso aqui, deixa eles um pouquinho mais na TV, depois manda eles brincar com Lego. Eles eram muito independentes, os meninos. As crianças aqui na Holanda, no geral, são criadas muito independentes. Então, uma criança de 2 anos calça o sapato sozinha. Ai, adoro. Então, assim, às vezes eu falava, vai lá pra cima brincar com o Lego. E aí o menino ia, ficava lá brincando sozinho, e o outro brincando aqui de desenho, sabe? Então foram 2 dias inteiros com as crianças, segunda e terça. Aí na quarta eu tinha folga, toda quarta, porque os pais estavam em casa, era a folga deles. E aí na quarta a gente sentou para conversar. Então, negócio seguinte, vai ser todo mundo em casa. A minha roça trabalhava em hospital, então ela estava um pouco mais assim, talvez eu seja chamada, e aí vou ficar no hotel, né? Tipo, caso chegue esse momento. Mas o meu rosto trabalhava numa clínica, tipo particular. Então ele estava mais de boa quanto a isso. Ele só seria chamado real em último caso. Então eles falaram, a gente vai trabalhar de casa, mas assim, ligando para paciente, fazendo relatório e tal, e as crianças com escola online. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com as crianças durante as horas escolares, porque graças a Deus eu não era holandesa e não podia ajudar. Porque se fosse, de repente, Estados Unidos, que é inglês, eles iam falar, você vai ter que ajudar, vai ter que acompanhar as crianças na aula imagina online. que Nossa, terror. imagina que inferno. Então. Exatamente. Mas como era tudo em holandês, né, eu nem conseguia ajudar, então eles falaram, graças a Deus, eles falaram, a gente vai ficar com eles de manhã, então não precisa acordar cedo, porque o meu schedule começava às 7 da manhã, mas nesse caso eles falaram, nem precisa acordar cedo, pode dormir mais, sei lá, fazer o que você quiser. Na hora do almoço, a gente vai te pedir um help para dar comida para eles, enquanto a gente faz alguma coisa do trabalho. Aí até às 3 tinha mais escola, eles iam ficar de novo com os meninos, e depois das 3 às 5, mais ou menos, eu fazer alguma coisa com eles, brincar, tentar fazer uma atividade mais leve, né? Porque já passou o dia inteiro com escola, fazendo atividade em casa. Então eles também já estavam assim, de saco cheio. 5 horas era horário de TV, então minha filha dava 4h59, o menino já ficava lá na frente do relógio, esperando dar horário de televisão. E aí você o também cachorro... secretamente, né? Sim, você eu também. Só. Meu Deus, passa logo. Assim.
Eles tinham um cachorro, tem ainda, né? Um cachorro, um labrador, que ele também era minha tarefa. Qual era a minha tarefa? Andar com ele 1 hora de manhã e meia hora à tarde e Ai, que dar. delícia. Sim, era muito bom. Era a melhor hora do É meu melhor dia. do dia. Gente, era maravilhoso. Só que aí, o que aconteceu? Eu tive muita sorte. Essa é a verdade. A minha família não é perfeita, não foi perfeita. Eu não fui perfeita com eles, porque isso é impossível. Somos todos humanos. Mas eu tive muita sorte que eles eram uma família boa, eu tinha um schedule muito bom. E na época de lockdown, aquele primeirão mesmo, que a gente real não pegava transporte, não saía de casa e nada, eu trabalhei muito menos do que o normal. Porque eles estavam em casa, então Casa. eles só me pediam o que eles não tinham como fazer. Então, eu tô aqui numa reunião e o rosto tá indo no mercado. Aí eu ficava com os meninos, dava uma olhada, horário de almoço eu ajudava e tudo mais, mas eu trabalhei muito menos, assim. Mas foi caótico, né? Porque todo mundo em casa, os pais estressadíssimos com os Imagina, Nossa, da meninos situação. e também tendo que acompanhar, né? Cada um ficava com um dos meninos para acompanhar com a escola online, mas gente, é difícil demais a criança fixar ali, né, na coisa online. Então foi meio caótico, assim. Como eu trabalhava muito menos, o que que eu fazia? Qualquer 5 minutos que eu tinha, eu pegava o cachorro e saía. Foi a melhor época da vida desse cachorro. Foi o Ele deve estar lockdown. morrendo de saudade de você. Ele foi muito feliz, porque eu falava assim, cara, eu tô aqui. Porque, na verdade, o meu rosto saía com ele bem de manhãzinha cedo. Aí depois eu saía de manhã e à tarde, e depois do jantar, eles ainda saíam com ele mais umas 2 vezes, tipo, para fazer xixi e tal. E Gente, era o como eles cachorro mais estavam, fit da vizinhança. sim, mas aqui na Holanda tem que andar várias vezes e tal, senão Na dá Alemanha problema. também era assim. Mas Então você eu falava, podia meu, sair assim? Era com o autorizado cachorro, pelo sim. governo? Bom, Tanto que gente. eu lembro que nessa época aumentou muito, eu acho que foi meu rosto que comentou comigo, o número de adoções de cachorro. Porque todo mundo queria ter um cachorro para andar. Como a galera é filha da mãe, né? Tipo, não posso sair, vou Ai, adotar um cachorro para poder sair. Pois é. Tomara que ai. tenham Mas continuado, né? Não tenham descartado o É isso que eu tô cachorro. pensando. sim, mas aqui não é tão fácil assim, sabe? Não tem cachorro de rua. Acho que na Alemanha também, né? Não, 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 não aqui deve também ter. não. Acho que Mas, Carol, você acha que tudo assim, essa experiência foi super positiva pelo fato também de você ter pré-estabelecido esses horários com a família? Sim, eu acho que, apesar dos pesares, né? Porque eu acho que o ponto negativo, quando me perguntam assim, ai, mas quais são os pontos negativos do au pair? Eu acho que o que é muito difícil, talvez não seja um ponto negativo, mas é uma coisa muito difícil é morar no mesmo lugar que você vai trabalhar, porque é Uhum. difícil fazer essa separação, sabe? Assim, E por mais que você estabeleça regras certinhas, é difícil mentalmente. É, Porque quando você sai do trabalho, você se estressou lá, ai, o cliente te irritou, você vai para sua casa, você está em outro ambiente, você não vê mais aquelas pessoas, mas você está morando com seus chefes, né? hum, Então, assim, eu acho que é a parte real mais difícil, é muito complicado. Então, eu acho que uma coisa que eu fiz, talvez até meio inconsciente, assim, quando eu estava planejando, mas depois eu falei, não, é isso mesmo. Foi estabelecer para mim mesma o que que eu queria, o que que eu quero desse ano, assim, tipo, parece papo de coach, né? Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Mas, tipo assim, o que que eu quero? Eu quero juntar dinheiro, porque tem várias realidades dentro do au pair. Tem gente que vai para o au pair porque, quer dizer, a maioria de nós é au pair porque é o intercâmbio mais barato, é muito é. acessível. E tem pessoas que precisam juntar o máximo de dinheiro possível para mandar para a família, ou quer juntar dinheiro por algum outro motivo. Esse não era o meu objetivo. Que bom, né? Gosto de é, dinheiro, Porque o pé é difícil juntar porque a dinheiro. Europa do também é. dinheiro. Europa também, que paga pouco, é difícil. Mas esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era ter tempo livre. Ter tempo livre. Ter Ah, que tempo livre. ótimo.
Era o que eu queria, assim. Então, eu queria ter o máximo de férias que eu pudesse, que pela regra na Holanda são 2 semanas pagas. E assim, eu estabeleci uma coisa que eu acho que é uma dica muito legal para quem está procurando família. Você tem que ter os seus requisitos fixos e negociáveis. Então, Olha, exatamente. o que você não abre mão, e aí, É. tipo, mas tá escolhendo demais, gente. Você vai passar um ano morando com essas pessoas, assim, entendeu? Exatamente. E cuidando de criança, que não é fácil também, né? É. E outra cultura, enfim, é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Então, o meu requisito, que era inegociável, era final de semana livre. Eu não iria fechar com uma família que trabalhasse final de semana. E ponto. Podia ser Exatamente. a família do Papa. Não, pelo amor de Deus, vem. Eu ia falar, final de semana não vou trabalhar. Porque eu pensei, final de semana é quando tá todas as suas amigas de folga, Exatamente. entendeu? Então é o momento de você sair, de você curtir e tal. E eu, como esteticista, trabalhei muito final de semana, feriado, noite. Então eu também falei, eu quero tempo livre para me autoconhecer, assim. Foi meio que um ano sabático, mas cuidando de criança, né? Então não é muito um ano sabático. Não é nada um ano sabático. Mas nesse lugar de, tipo assim, eu quero ter tempo livre para, sei lá, fazer um yoga terça, 3 da tarde, sabe? Nunca que na minha vida de esteticista no Brasil eu podia fazer isso, assim. Não sobrava dinheiro, trabalhava Não pra tem caramba. tempo, exatamente. Não tem tempo, quando tem tempo não tem dinheiro, era aquele sufoco, sabe? Exatamente. Então, isso era inegociável, assim. Então, eu tive, por exemplo, uma família que eu fiz Skype com eles, acho que eram 2 crianças também, mas eram menores, crianças menores, e eles pareciam ser super legais, assim, os pais. Gostei deles, tudo que eles me falaram sobre as crianças e tudo mais, mas eles falaram para mim assim, na primeira chamada já, olha, a gente sabe que a regra aqui na Holanda são 30 horas por semana, máximo 30 horas por semana, mas a gente precisa de 40. Então a gente paga essas 10 horas extras. E aí depois, mais para frente, também eles falaram, você pode falar com a nossa atual au pair, a gente pode passar o contato e tal. Ela é filipina. E aí eu também fiquei, porque tem esse estigma, né, de que as Filipinas aqui são muito exploradas, fazem tudo. E aí eu já falei, putz, aí, enfim, encerrei a call e aí depois eles queriam me chamar para uma segunda. E aí eu falei, olha, eu gostei muito de vocês, vocês são legais, mas o meu objetivo não é trabalhar muito, né? Então, tipo, mas paga a hora extra, mas para mim não importa, eu não quero. Esse é o problema. Exatamente. Então, eu fui firme, assim, porque se eu tivesse desesperada, não, pelo amor de Deus, eu vou fechar com eles, depois eu dou um jeito. Então, eu fui bem firme nos meus requisitos inegociáveis. Eu acho que é muito importante você saber o que você quer, né? Tudo começa a saber o que você quer, o que você espera do programa, porque se, por exemplo, alguém quiser juntar dinheiro, a pessoa vai estar disposta a querer mais hora extra, ou vai para os Estados Unidos, não vem para a Europa, gente. Mas se o seu objetivo é viajar ou ter dias livres, né, e ter esse ano sabático, porque, né, eu falo entre aspas, porque só quem cuida de criança sabe o trabalho que dá, tá vendo os seus limites que estão ali, você já sabe desde o início que aquilo é, igual você falou, isso para mim é inegociável, não tem jeito. E tem outros também, a gente também tem que entender que tem que ter flexibilidade em várias outras coisas também. A gente não pode ser assim. Por exemplo, tem gente, por exemplo, que não vai dividir um banheiro nunca. Eu, por exemplo, tinha isso, eu não queria dividir banheiro. Eu não divido banheiro nem com os meus filhos. Gente, eu acho que eu tava tão não divido. Eu tava tão nessa de só de ir que eu acho que eu não tinha requisito nenhum. Não, gente. Sério, eu só foi no. Eu lembro de ter perguntado para a família que tipo de música eles gostavam. E era isso que eu tava interessada. Mas tudo bem, tudo certo. Então, assim, tipo, o requisito que para mim era negociável era a idade das crianças, por exemplo. Eu tinha em mente que eu queria crianças um pouco maiores que fossem para a escola. Porque se meu objetivo era ter tempo livre, a criança foi para a escola
teoricamente, Exatamente. você tá livre. Menina, você pensou em tudo. Sim. Não, gente, o Não. contrário de mim, o oposto. Eu não pensei em nada. Falou, tem criança? Precisa de au pair? Tô indo. Exatamente, foi exatamente isso. Tava facinho, facinho. Mas era negociável, assim, se viesse uma família que tivesse muitos pontos positivos, mas fosse um bebezinho, era negociável, talvez eu aceitasse, entendeu? Mas eu conheci uma au pair que fez também. Na verdade, ela estava muito querendo vir, assim, a todo custo, então ela pegou a primeira família que ela conversou. Conhecemos. Primeira entrevista, fechou. Ai, amei a família, maravilhosa, não sei o quê. E ela veio, eram duas crianças pequenas e a mãe estava grávida. E, Ah, gente, era um schedule horroroso, assim. Ela começava a trabalhar 6h30, parava, sei lá, às 9, 9h30, 10, sei lá, porque era aquela rotininha da manhã de levar para a escola e dar café e tudo mais. E aí depois ela voltava a trabalhar, tipo, 1 hora, parava às 3, aí ela voltava a trabalhar às 6h30 e Ah, acabava às 9. Era horrível, era ela picado fica disponível o dia inteiro. o dia inteiro, ela não fazia nada e ela trabalhava 3 finais de semana por mês, sábado e domingo. Porque aqui na Holanda, pela regra, né, do governo, você tem que ter um final de semana livre. Então, só por isso também, viu, que a família dava um final de semana livre, que era gente, na Deus me regra. livre. Sim, Nossa, ainda mais tendo esse cartão de transporte que te deixa viajar o fim de semana todo. sim, Imagina. exatamente. Ai, gente, olha, Ela ficou até o final com ficou. a família? Guerreira, Ela ficou, guerreira. ela ficou até o final e ainda ficou mais um pouquinho, porque pegou um pedacinho do lockdown, então ela ainda conseguiu ficar mais um pouquinho antes de ter voo, tal, para ela poder conseguir voltar. Então É. ela ainda ficou mais um tempinho. Ela foi guerreira demais. Os finais de semana que ela trabalhava, sábado e domingo, geralmente os pais que moravam aqui pertinho, então no norte, perto de Amsterdã, eles iam lá quase para a última cidade do sul da Holanda, para casa dos avós. Mas por que que eles Mas precisavam dela no final de semana? não precisavam, é aquela coisa de eu estou pagando e a regra diz que eu posso isso, isso e isso, então é isso que eu vou cobrar, entendeu? Ah, gente, para eles Nossa, poderem tem. ficar na Não paz e ela precisa, ficar lá, né? ela que cuidava das crianças, enfim, todo um perrengue, e ela passou perrengue. Uma outra amiga minha também, a família contava horas, né? Então era assim, de tal hora, de segunda a quinta, lá, lá, lá. E aí, se naquela semana tinha 2 horinhas, tipo, tava dando 28, eles davam um jeito de enfiar as duas em algum lugar que não precisava. Tipo Ai, assim, depois do gente. jantar, que eles estavam lá na sala com as crianças e ela tinha que ficar lá 2 horas olhando para a cara deles, porque eles faziam questão, assim, sabe, de contar horas. Então Ai, é gente. complicado. Mexer com gente é complicado. Eu acho muito importante para estipular horas de trabalho. Acho muito importante porque eu tive esse problema. Eu morava com o pai, a mãe trabalhava fora o dia inteiro e o pai era que ficava dentro de casa. E ele Uhum, queria uma au pair porque ele estava ficando louco, não queria ficar dentro de casa mais com as crianças, porque a gente entende. Só uhum, que aí, no final das contas, eu me via com eles o dia inteiro, porque a criança tinha 2 anos, o outro tinha 4, o mais velho ia para o jardim, mas o de 2 anos ficava dentro de casa o dia inteiro. Então, uhum. eu me via com eles o dia inteiro, porque não tinha um horário pré-estipulado de trabalho. Então, eu estava Sim, lá de manhã e ficava. Eu não sabia a hora que eu podia, por exemplo, para o meu quarto fechar a porta. Porque, como a criança estava em casa o dia inteiro, ele estava em casa o dia inteiro, eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eles, como eu fui a primeira au pair, eles também não sabiam exatamente como aquela dinâmica iria funcionar. E aquilo sim, estava me deixando louca. Eu não tinha essa liberdade, eu não sabia se eu podia ir fechar a porta do quarto. E depois sim, que eu conversei isso, a gente resolveu, então, você vai ficar na parte da manhã, e aí ele fica a parte da tarde, sabe? Então, assim, já sabia, ok, dá 1 hora da tarde eu posso descer e, sabe, fechar a porta, uhum. pegar o meu ônibus, fazer qualquer coisa, entendeu? Se ele está contando a hora certinho, você sabe exatamente a hora que você está livre A também. hora que você pode sair, sim.
O negócio fazer é bom suas senso, coisas. né? O negócio é, se todo mundo tiver bom senso, tá ótimo. Dá certo. É. Que é difícil também ficar esperando as pessoas terem bom senso, né? Muito No- difícil. Não é, tem. Ih, ma- minha filha, mas, não tem. mas é isso que é importante, as pessoas saberem exatamente o que você quer Sim, para poder estipular isso, esse tipo de coisa. Porque tem sim. gente, por exemplo, que não teria problema de ficar lá sentada assistindo televisão, ou lá, sabe, com a família, sem fazer nada, porque eu não fazia muita coisa, eu estava lá. Uhum, Ele É, estava fazendo as coisas também, eu estava lá. Eu não estava contando aquilo ali, nossa, eu estou trabalhando muito, sabe? Não, eu só sim, estava lá. Mas aí me tirou a liberdade de não estar lá. sim. uhum, Mas é aí que entra a linha tênue de você morar e de você trabalhar. Porque é, você tá ali assistindo televisão, mas você tá ali o tempo todo com Todo. ele, que é seu chefe, e com a criança que você cuida, então você tá trabalhando. Eu acho que isso gera uma exaustão mental de tipo, meu Deus, aham. eu tô o dia inteiro nisso. Eu vou dormir com criança É, berrando. e não importa com quem você esteja morando, enche o saco vai olhar para a cara da pessoa o tempo inteiro, né? Às vezes você Inteiro. Sim, quer ficar sozinha. sim. Mas eu acho que é muito importante você ter o seu schedule definido. É, Por mais que tenha alguma flexibilidade. Por exemplo, eu falei que para mim era inegociável trabalhar final de semana. Mas eu trabalhei alguns sábados, poucos, uns 3, talvez. Acho que foi no meio do lockdown, se não me engano, eu trabalhei uns 2 sábados, porque eles queriam ir não sei aonde, ver não sei o quê, e aí, você pode ficar uma, no máximo 2 horinhas no sábado. E aí eu falei, tudo bem, não tô fazendo nada. É. pois Tô é. aqui. E um dos sábados foi fora de lockdown, que também foi combinado, que eles tinham algum compromisso e me pediram antes se podia, mas era uma coisa assim: você tem planos? Essa era a Exatamente. pergunta. E aí, se eu falasse tenho, não posso, ok, a gente vai dar outro jeito, chamar uma nani, sei lá. Nesse caso, eu falei sim, tudo bem. Tipo, era 1, 2 horinhas também, sabe? Não era É, a gente, nada. não Então, é custa uma ajudar também, flexibilidade né? assim, nesse caso, né? Você pode ficar 2 horinhas no sábado, porque eu trabalhava muito menos do que o meu schedule, mesmo fora do lockdown. Então eu falava, vou ajudar, né? Aquela coisa, uma mão lava a outra Outra. também. É. Se eu precisasse de um dia, tipo assim, você pode me dar uma sexta, porque eu quero fazer uma viagemzinha final de semana, mas um pouco mais longa, ela se ajeitava no trabalho para ficar. Então, assim, Se você quer uma flexibilidade da família, você também tem que dar um pouquinho, né? tem que ser, sim. Mas eu lembro da primeira entrevista que eu fiz, fiquei até traumatizada. Falei, meu Deus, o que vai ser desse meu ano de au pair? Eu tava online já fazia um tempinho e, tipo, nada de família. E aí essa família entrou, eram 2 meninas, eu lembro direitinho. Eu não lembro se era 2 e 4 anos ou 3 e 5, mas eram crianças menores. E eu animadíssima, né? Ai, vou lá, primeira entrevista, treinar o inglês também. E aí a mãe era comissária de bordo e Hum. ela falou assim: então, eu sou comissária, então trabalho muito. Às vezes eu fico 3, 4 dias fora de casa, então meu marido precisa de um help, né? Porque eu fico esses dias fora de casa, ele fica sozinho com as crianças, lá, lá, lá. E aí ela falou um ponto, né, que eu peguei assim, ela falou assim, eu perguntei, e as crianças? Vão para a escola? O que gostam de fazer? Essas coisas. E aí ela falou assim, a mais velha já vai para a escolinha. A mais nova vai para o daycare. Mas quando a nossa au pair chegar, a gente vai tirar ela do daycare. Ah, Aí isso me É. pegou assim, eu falei, eu vou ficar o dia inteiro com essa criança, 5 dias por semana, a mãe viajando. E aí ela falava, tipo, a gente precisa de flexibilidade, porque eu nunca sei. Não, ela falou que ela sabia um mês antes os dias que ela estaria fora, mas que podia ser sábado, domingo. Aí ela, de repente, um domingo, meu marido quer ir pra academia, vai precisar que você fique. Tipo, aí eu falei, não vai dar certo. Não. Não era uma flexibilidade do tipo, de repente, um final de semana a gente quer sair. Era tipo assim, 2 vezes por mês eu vou ficar 5 dias fora de casa. E aí eu falei, cara, não vai dar certo. Ela tá esperando total flexibilidade da minha parte, mas eu não é teria da parte ficar. dela, É sabe? tipo ficar de plantão, né? De plantão, De exatamente. plantão. É muito Aí, E ruim. aí, uma fofoca. ai, fofoca adora, vai.
Eu falo que o mundo de au pair é pequeno. Depois eu descobri que essa comissária de bordo, essa mãe, né, essa host mom, ela descobriu o programa de au pair e tal, e estava querendo uma au pair, porque uma amiga dela tinha uma au pair. E aí, quem era a au pair dessa amiga dela? Essa menina que trabalhava 3 finais de semana seguido, sábado e domingo. Pois é. Então ela deve ter escutado e deve ter achado que todas as au pairs faziam Vão isso, fazer né? isso, exatamente. Olha a E aí, importância, né, falei, de não vai dar certo. conversar antes. De conversar Sim, bem, bastante antes. sim. Para não entrar numa Saber coisa que você tudo, não. né? Uhum. E me conta uma coisa, porque na Holanda você só consegue visto se você for por agência, né? Sim, Que é é bem diferente. obrigatório. Acho que é o único país na Europa que precisa, não sei Sim, agora, não tenho certeza. tem essa polêmica, né? Que muita gente fala, agência, Europa não precisa de agência. Gente, Europa é um continente, não é um país. Você tem que saber a regra do país que você vai, Vai. Exatamente. porque Na muda tudo Finlândia, você só pode ser au pair lá se você não foi au pair em nenhum lugar em antes. nenhum Olha que outro lugar, se louco. for primeira vez. É. Que louco, né? E muda salário, muda horário. Eu Uhum. falo que o melhor lugar para ser au pair, aquelas, né, é na Bélgica, porque você trabalha 20 horas por semana e ganha 450, eu acho. Olha aí, gente, 420. ó. Nossa, com É, certeza. é. E Fica. da Bélgica você vai para qualquer lugar também. Pois é, a É o centro, localização é centro da ótima. Europa. É, fica a dica. Mas na Holanda é obrigatório que passe por agência, mas não é igual nos Estados Unidos, que você tem que pagar a agência, acho que é 2.000 e tanto, né? É bem carinho a agência que você paga no Brasil. Aqui você tem que pagar só uma taxa, que é uma taxa do governo, então ela não muda, é 34 euros. Não sei se aumentou, Ah, mas acho que não. tranquilo. Não podem te cobrar nada a mais disso. Eu fui numa agência no Brasil para saber informações, né? Ah, como é que é e tal. É uma agência que faz muito para Estados Unidos, mas eles também tinham Holanda, mas o fluxo era bem baixo de família. E nas informações todas que ela me deu, tinha lá os 34 euros de taxa do governo, de inscrição, e tinha, tipo assim, 100 reais da taxa da agência. E eu já tinha pesquisado, eu já sabia que não podia, e aí eu falei, mas e essa taxa aqui? Porque a gente só tem que pagar 34 euros, né? Ai, não, é uma taxinha da agência, é normal, lá, lá, lá. Eu falei, ai, minha filha, eu já pesquisei tudo, já tô ligada. Então não paguem nada, hein? Pelo amor de Deus. Mas, Carol, o que você acha que ajudou e contribuiu bastante para o seu sucesso no ano de au pair? Eu acho que uma dica muito importante também é focar em um país. Escolher o país que você quer ir. Porque eu vejo, às vezes, principalmente quando eu comecei o caso de au pair, muitas meninas me mandavam DM, né, no Instagram. Ai, olha o meu perfil, se tá bom, não sei o quê. E aí eu vi vários perfis de au pair world lá, né, que as meninas faziam. E aí tinha lá, onde você quer ser au pair? Aí tinha Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Itália. Eu falei, gente do céu, é muito país, é muita coisa. E eu lembro, o meu rosto me falou uma vez também, que o que fez ele gostar de mim no primeiro Skype é que ele me achou muito decidida. Eu sabia para onde eu queria ir, eu estava focada na Holanda, eu até já sabia algumas coisinhas de Holanda, né? Tipo assim, da cultura e tudo mais, porque eu já tinha pesquisado. E ele falou, cara, você tinha um objetivo ali. E isso é muito importante. Então, eu acho que parece que te dá uma vantagem colocar 15 países lá, porque aí qualquer família que pingar, você vai, né? Igual a Lívia, pingou a família. Você vai embora. Liga aí, ó, sua fama. Gente, eu tinha 20 anos. Eu sei que também você fala, putz, mas eu vou pôr um país só, vai me restringir muito. Eu acho que uma ideia legal é você colocar países que têm a ver um com o outro. Então, se você quer aprender francês, coloque França e Luxemburgo, porque eles têm uma coisa em comum. Se você quer aprender alemão, coloque Alemanha, Áustria e Suíça, porque tem ali uma conexão. Mas assim, colocar tipo Itália e Dinamarca é uma coisa muito distante, sabe? Você tá Atirando para qualquer lado, exatamente. realmente. A não ser que você esteja na dúvida mesmo
esteja, quero uma cultura latina, uma cultura da Escandinávia. Sim, mas Acontece. aí você pode também diminuir o seu número de países em 1, 2 ou 3. Mas se você falar Sim, realmente, igual a Carol falou, você coloca todos os países da Europa, sim. É, para, É, também para a não, família, tá lá, ela só quer vir para a Europa. Ela não sim, tá é, nem sim, aí para onde que ela sim, vai baixar, mas ela tá querendo sim, só vir para a Europa. é. Realmente, nesse ponto de vista, é bem importante mesmo. sim. E também definir um país que você quer ir, você já consegue falar, será que essa cultura eu vou aguentar viver lá um ano? Ah, verdade. Porque, sei lá, tipo, eu quero muito ir para Dinamarca, Noruega, não conheço ainda. Mas eu não sei se eu conseguiria ficar lá um ano, gente. É muito Pois é. escuro, É, é muito frio. Então, também, se você define qual que você quer, você já sabe ali, pô, esse país é legal, acho que vai dar certo comigo. é. Então, acho que é uma dica legal essa, Ah, dica para o maravilhosa. sucesso do Você, au pair. olha, Ó, sinceramente, você deu as melhores dicas. Esse episódio ficou maravilhoso. Muitíssimo obrigada pelo seu esses são tempo. Ah, eu que É, agradeço gente, pela se vocês. oportunidade. Ah, imagina. E lembrando que também tem muitos países que não têm visto específico para au pair. É, Então, pode ser que no site tenha famílias procurando, mas não existe um visto disponível para au pair. Então, você tem que pesquisar isso, gente, pelo pesquisar, amor de isso. Mas Deus. realmente. olha, gente, por isso estamos aqui. Vocês podem ir lá no nosso site, como faço para ser au pair.com. Tem todas as informações. Você vai descobrir qual país tem visto de au pair ou visto de trabalho. Mas a Para gente te tem todas as ajudar nessa informações para procura. você ir legalmente e não passa Muito perrengue com bem. isso. Esse Isso papo com Carol, a aí. Carol tá sendo muito bom, mas é tão bom que a gente vai ter que dividir com o episódio número 2, para a isso. gente conversar mais sobre as perguntas específicas para a família. Vocês viram que, pelo fato da Carol ter feito perguntas excelentes para a família, ela teve um ano de sucesso como au pair, e isso influencia bastante. Então, para isso, acho que a gente vai ter que falar um pouco mais sobre perguntas para a família, o que é imprescindível perguntar, no próximo episódio. Isso mesmo, fica ligado aí. E se você não conhece o podcast da Carol ainda, vai lá, se chama Casas de Au Pair. Os episódios são maravilhosos. Ela conta várias histórias de vários au pairs diferentes, conta várias experiências. É ótimo para a gente aprender com os erros dos outros. Sim. E é bem, bem diversificado, né? Tem desde histórias engraçadas até true crime. Então, Exatamente, eu sou... exatamente. Então, ó, procura lá em qualquer lugar onde você escuta podcast, Casos de Au Pair. Tem Instagram também, @Casos de Au Pair. O que mais, Carol? Onde mais dá para te encontrar? É isso. É só no Instagram mesmo, que já é o suficiente. Ah, pois é, já estou há muito tempo, né? Tá ótimo. Instagram, o podcast está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, todas aí que Beleza. você escuta. Então vai lá escutar, gente. Depois, na próxima semana, a gente volta com dicas de perguntas para a família. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchauzinho. Beijo.